Daniela Lima e Miriam Leitão saem em defesa do presidente Lula e do Brasil, expondo toda a verdade sobre a taxação do Laranjão. É impossível não concordar com o que elas disseram. Espia. Não foi só o governo que chamou reunião de emergência depois da divulgação da carta de Donald Trump, é a oposição também. Por quê? Ficou evidente para os líderes da oposição que o resultado do tarifaço era um tiro no pé. E aí, um movimento muito claro aconteceu, né? Uma ala da oposição foi atribuir politicamente a Lula ou a alegada falta de contatos entre o governo e a diplomacia americana, o que não é verdade. Quando Trump se elegeu, Lula e o ministro fizeram o que manda a cartilha da diplomacia: dar os parabéns, dizer que o Brasil estava aberto a conversas e que seria ótimo que essas conversas acontecessem no melhor tom republicano. De lá pra cá, me disse uma fonte do Itamaraty, o rádio ficou mudo. Nada aconteceu. Nem embaixador Trump quis enviar ao Brasil. Então, o que a oposição tentou fazer? Direcionar a Lula num discurso muito difícil de colar. Eu perguntei a um líder: desculpa, o senhor acha que cola? Por quê? Porque há meses os apoiadores de Bolsonaro veem o filho dele e os próprios apoiadores dizendo que era importante que os Estados Unidos entrassem em campo. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas, plural, ao Wall Street Journal, ao Washington Post, dizendo que esperava uma ação de Trump em seu favor. A partir de agora, o que você vai ter é um cenário muito difícil. Eu vou trazer para vocês aqui como foi a conversa. Por quê? Porque enquanto uma ala da oposição tentou direcionar o problema, ou seja, a reação do Trump para o Lula, como fez o governador Tarcísio, o governador Romeu Zema, como fez o presidente do PP, o Ciro Nogueira, outra se jactou do que estava acontecendo. Os bolsonaristas mais radicalizados. Entre eles, o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que soltou um comunicado ampliando a conexão direta entre o que ele está fazendo nos Estados Unidos e o resultado dessa costura que ele diz estar fazendo nos Estados Unidos, que é uma punição ao país inteiro com um tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros. Agora, o que a oposição vai fazer neste momento a situação é muito complicada. O Trump hoje atrapalhou muito o projeto da oposição e dos bolsonaristas de fazer com que um integrante do clã da família fosse o representante em 2026. Por quê? Porque vai pespegar, sim, vai haver uma disputa política para pespegar. Nesse grupo, o grupo dos Bolsonaro, a pecha de inimigos do país, ou de quem jogou contra o país, dizendo-se patriota. A própria oposição sabe, Miriam, que politicamente vem um saldo muito ruim para ela também. Inclusive ela cria a ideia de que a responsabilidade é do presidente Lula, porque eu não teria conversado. O presidente Lula, desde o começo, tem conversado em todos os outros níveis da diplomacia. Quando começou a primeira discussão de tarifa, o Brasil foi correndo para lá para negociar. O Brasil tem negociado. O Brasil tem tido temperança nessa relação. O descontrole vem dos Estados Unidos. Então, não há como. Você pode tentar contornar os fatos, mas não há como dizer que essa responsabilidade é do governo Lula. Ontem mesmo, frente do agronegócio, pediu uma ação urgente. Então, os Estados Unidos têm um efeito econômico, mostra que isso é um tiro do pé para eles, mas é um tiro do pé político para o Brasil. E eles estão buscando, a direita está buscando uma narrativa. De um lado, a frente parlamentar do agronegócio, que sempre foi ligado ao bolsonarismo, está pedindo que o governo ajude e que responda com rapidez e seriedade. Do outro lado, tem o Eduardo Bolsonaro dizendo: fui eu que fiz, olha meu filho bonito. E entre outros, notas dos bolsonaristas cumprimentando os Estados Unidos. A gente está sendo ferido, a gente está sendo atingido, entendeu, gente? E de forma injusta, porque nós temos déficit com os Estados Unidos. Então o Brasil foi objeto de um bombardeio. Se isso se cumprir, é um bombardeio tarifário. E os bolsonaristas estão comemorando. Então é uma coisa que evidentemente não tem como contornar esse fato político. Pegando de onde a Miriam deixou, eu queria trazer na íntegra uma aspa de uma fonte da oposição com a qual conversei, e aí ela diz basicamente o seguinte, essa fonte: olha só, o custo pra gente vai ser enorme. Foi um tiro no pé. Se tivesse culpado o BRICS, maravilhoso, estaria perfeito pra nossa narrativa, segue a fonte. Mas ele começa a nota citando o Bolsonaro. O que a gente vai fazer? Quem vai ser favorável a um tarifaço de 50% em cima dos produtos? Ninguém aqui pode ser contra o Brasil. Ninguém vai ser favorável a isso, a não ser os doidos. É assim que está sendo tratado dentro da própria oposição, Marina, essa espécie de celebração, como viu aí o que você produziu, né? Porque, como a Miriam disse, vai ter um custo pro país como um todo. E aí eu fico sempre muito preocupada, porque todas as vezes que nós somos obrigados a dizer que algo é falso, isso é colocado como proteção a um lado ou outro. E não, é proteção ao fato, à verdade. A gente vai ter um blocão aqui de economia para mostrar para vocês como, na verdade, desde 2009, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então, assim, a argumentação do Trump, ela não tem uma linha, né, de verdade.